Eu consigo desvendar muita coisa sobre você apenas com essa resposta. Qual é o seu temperamento? Olá, meu povo, bem-vindo again a este canal, e hoje vai ser assunto que eu assim amo de paixão. Não é sobre signo, tá? Não preciso saber do seu signo porque, né, não acreditamos. Mas hoje eu vou falar sobre os temperamentos. Se você não conhece os temperamentos, é como se fossem características inatas, características da natureza do homem antes de que ele crie seus hábitos e culturas. Existem vários estudos na psicologia sobre os temperamentos, mas uma das mais comumente aceitas e que foi pela primeira vez, né, dividida desse jeitinho, foi por Hipócrates, que é o pai da medicina, tá? Ele divide os temperamentos em 4 classes, né? 4 categorias, que são os sanguíneos, vou botar aqui, né? São os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos e os melancólicos. A gente poderia fazer assim, tipo... Se eu tivesse uma edição assim bem top, eu botaria uma coisa meio Avatar, sabe? Fogo, psh, água, psh. Mas não temos. E antes de explicar cada um deles, vou falar por que é tão importante você conhecer os seus temperamentos. Primeiro, os seus temperamentos, não, normalmente você tem um assim que é mais característico. Assim como a linguagem de amor, que eu já falei aqui no vídeo anterior, que eu vou deixar até aqui embaixo, entender qual é o meu temperamento me ajudou principalmente a não me culpar por determinadas características minhas que eu não consigo mudar com muita facilidade, ou que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor não tinha ou não pareciam entender. Por exemplo, existem pessoas que quando estão tristes se retraem, ficam mais na delas, ficam quietinhas. Quando mais nova, né, descontrolada da vida, ficava muito triste, eu manifestava isso normalmente com muita raiva, com muita ira, desproporcional a que as pessoas tinham. E eu achava aquilo super estranho e as pessoas normalmente não conseguiam me entender, achavam que era algo de rebeldia e na verdade era assim que eu me sentia triste. E aí já na fase adulta, né, eu conheci esse assunto de temperamento e aí é meio aquela parada assim, quando a pessoa acha seu signo e acha que é tudo falando de você. Foi assim que eu me senti quando eu vi o meu temperamento. Um grupo de características que, meu Deus, falavam muito da minha personalidade de uma forma assim muito direta. Realmente eu não conseguia entender como é que parece que estava falando de mim, né, do temperamento. A Lorena Salles, ela é desse jeito. E por que é importante você saber seu temperamento? Não é simplesmente para você aceitar suas características. É porque eu sou sanguínea. É porque eu sou melancólica. Não, é para você entendendo características assim próprias de você, você consiga aprimorar as qualidades do seu temperamento e diminuir os defeitos, porque cada temperamento tem o seu, e não simplesmente aceitar. Eu vou relacionar aqui, eu não, porque não foi eu que inventei isso, mas eu vou falar aqui cada temperamento relacionado com um elemento da natureza, porque são assim que eles são representados e você vai entender o porquê cada elemento é relacionado com aquele temperamento. O primeiro temperamento é o temperamento dos sanguíneos. A grande maior característica de um sanguíneo é se excitar com facilidade por qualquer coisa. Quando é uma coisa triste, fica triste muito rápido. Quando é uma coisa que dá alegria, fica feliz muito rápido. É como se o ambiente conseguisse interagir de forma muito fácil com ele. O elemento que é relacionado com o sanguíneo é o vento. Por quê? O vento vai para uma hora para um lado, depois vai para um outro. O vento ele não tem uma estrutura, então às vezes ele pode ser uma coisa, às vezes ele pode fazer outra. Enfim, tem muito essa fluidez, que é a característica do sanguíneo. Outra característica muito comum dos sanguíneos é essa superfície, sabe? Normalmente, eu já falei pra vocês, ele tem sentimentos, né, com muita facilidade, mas normalmente esses sentimentos são rasos.
Às vezes é uma paixonite muito rápida, às vezes é uma raiva que é muito rápida, a pessoa nem lembra porque ficou com raiva. São características dos sanguíneos. Agora eu vou falar boas características desse temperamento. Inclusive, minhas melhores amigas são sanguíneas, apesar de eu ter dificuldade assim de lidar com sentimentos, mas minhas melhores amigas são sanguíneas. Características dos sanguíneos: eles se doam muito pelas pessoas sem esperar nada em troca. Não são pessoas rancorosas, são pessoas muito alegres, dóceis, simpáticas, envolvem ali o ambiente, né? O vento envolve ali as pessoas. Normalmente são pessoas bem comunicativas. Muito fácil ter amizade com o sanguíneo. Ele realmente faz com que as pessoas se apaixonem por ele, né? Outra muita característica do sanguíneo também é essa tentação pela sedução, sabe? Gosta de ser o centro das atenções, de envolver as pessoas. É um temperamento muito voltado para o sentimento. Seus principais defeitos é a superficialidade, mas ama rápido, é difícil, né, ter uma coisa assim profunda, que entre lá no coração. Normalmente os sentimentos são bem rasos. A inconstância, às vezes quer uma coisa e depois não quer, porque muda, né? Não é porque ele é indeciso, não, é porque ele muda a opinião com facilidade. Ele queria verdadeiramente aquilo, mas agora ele quer verdadeiramente aquilo. E o outro defeito, né, que algumas pessoas vão achar que é defeito, outras não, mas é justamente essa sensualidade, sabe? Querer assim trazer as pessoas para mais perto, e às vezes de uma forma negativa e não positiva, simplesmente como a amizade. Uma fácil de identificar um sanguíneo, normalmente são pessoas, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, falam. Isso é um sanguíneo. Tenho certeza, você vê uma pessoa fazendo esse tipo de coisa que nem eu tô fazendo agora, tenha plena certeza, ele é um sanguíneo. Agora, o segundo temperamento, é um temperamento assim que eu amo, é difícil de lidar, mas eu amo, que são os melancólicos, tá? Que tem a ver realmente com esse nome, sabe? Normalmente são as pessoas assim que são mais introspectivas, têm normalmente pensamentos mais negativos, assim, puxando para baixo. Características do melancólico com o ambiente. Normalmente ele não é tão fácil influenciável pelo ambiente, né? As interações do mundo. No entanto, quando essas interações conseguem penetrar seu coração, sua cabeça, aquilo transpassa o coração, é profundo, é algo que marca, não é algo assim, não é algo assim raso. Resumindo, melancólico não esquece fácil as coisas. O elemento ligado ao melancólico é a terra, que é justamente isso, né? A terra, ela é dura, mas você consegue ali mexer aos poucos, se aprofundar nela, e quando você se aprofunda nela, você gera marcas, tá? Não é tão fácil assim apagar o que você colocou lá, exemplo, meter a mão, né? Vai ficar ali a marca da sua mão, e quando você tirar, vai deixar lá ali uma marca da mão. Por isso que ele é representado aí pela terra. Características do melancólico, né? Boas características. Eles são profundos, são muito reflexivos, a inteligência bem aguçada, são muito benevolentes, né? Se compadecem muito com a dor do outro. Tem um lance assim de vida interior, tá? Gosto muito do melancólico, inclusive meu noivo é bem melancólico, tá? E é um temperamento normalmente que eu lido muito bem também. Outra característica muito boa do melancólico, né? Como eu já falei pra ele, esse negócio de profundo, intenso, quando ele ama, meu filho, ele ama, é profundo, não é uma coisa assim, amo, não, ama mesmo. Então ele vai se dedicar muito a você, vai ser assim o herói, sabe, da sua vida. É uma característica assim bem melancólica. E assim, a principal característica negativa do melancólico é essa tendência à tristeza exacerbada. Sabe aquela pessoa que
Normalmente é muito negativa, sempre vê o lado ruim das coisas, está sempre assim se puxando para baixo. Pode prestar atenção. Normalmente as pessoas daí têm um temperamento melancólico. Óbvio, se ela não tiver nenhum trauma assim na vida, ela tem uma tendência a se puxar para baixo, né? E também puxar as outras pessoas para baixo, né? Com essa energia mais melancólica. Normalmente é um temperamento muito desconfiado das pessoas, pode ter uma timidez exacerbada, pode também sofrer muito com a indecisão, porque ele gosta de refletir muito. Isso pode dificultar ações mais rápidas e emergenciais quando necessário. Me diz aí se você conhece uma pessoa assim mais melancólica, mais na dela, mais rancorosa, né? Até as feições, sabe, assim, de uma pessoa você consegue já ter uma noção aí do temperamento. Uma pessoa normalmente mais melancólica, ela tem até um olhar dócil, mas mais puxado com a tristeza, mais um tipo assim, noiva cadáver. Eu sinto normalmente isso dos melancólicos. E aí, olhe pra mim, você acha que eu sou melancólico? Você acha que eu tenho características do melancólico? Ou acha que eu sou mais assim, sanguínea? Comenta aqui embaixo. Terceiro temperamento do fogo, o colérico. Como é que o colérico se relaciona aí com o ambiente? Normalmente de forma violenta, de forma rápida, né? Colérico assim, que é uma pessoa muito mais rápida. Mas diferente assim dos sanguíneos, os coléricos, eles tomam decisões rápidas, mas aquilo ali fica guardado, sabe? Não é uma coisa assim volátil, é uma coisa assim decidida mesmo. Características boas dos coléricos, eles são magnânimos, pensamentos assim grandes, sabe? Voltando, possuem entendimento aguçado, constância, são muito fiéis, são muito decididos, gostam muito da liberdade, são muito bons em concentração. Se a gente fosse pensar assim, em um temperamento de liderança, né, de empresarial, as características do colérico normalmente chamariam mais atenção, né, por essa capacidade de decisão, liderança. Outra característica dos coléricos, gente, é porque eu tô lendo aqui, eu tô rindo, parece realmente coisa de horóscopo. Mas uma das características do colérico é a repugnação pela inação. Ou seja, ele não suporta ver coisas paradas ou não fazendo nada. Meu Deus, muito eu. Os coléricos normalmente, eles são mais inclinados a fazer coisas do que a pensar. Ai, não aguento, constrangida. É uma pessoa muito prática que resolve tudo, tá? Quer resolver tudo o quanto antes. Sabe aquela pessoa que deixa tudo pro outro dia? Não é característica do colérico. Normalmente o colérico até antecipa as coisas para se livrar das obrigações. Outra característica que eu não sei se você vê como positiva ou como negativa, mas os coléricos são muito competitivos. Né? Você bota um desafio para eles, eles vão até o fim para vencer aquele desafio. Mas qualidades aí dos coléricos, eles podem ser muito violentos, cruéis, insensíveis, são características do colérico, né? Orgulhosos, que mais? Até vou buscar aqui um espelho para olhar assim meus defeitos e pensar. São muito ambiciosos e às vezes isso pode ser um defeito, né? Dependendo de como você transforma essa ambição. Normalmente tende a oprimir sentimentos, tá? Então, característica também do colérico abafar os sentimentos, tanto os seus quanto dos outros, porque eles são normalmente ligados mais pela lógica. Enfim, difícil ser colérico, tá? E esse é o meu temperamento, se você não percebeu. Mas, cara, tem muitas qualidades. Eu lido aí com os defeitos muito bem, tô aí quase vencendo cada um deles. Mas é um temperamento
É um temperamento que você para pensar, né? Muito ligado aqui com as coisas do que eu falo, né? Rotina, disciplina, produtividade, porque são coisas que eu realmente amo. E por último, o temperamento do fleumático, que é representado pelo elemento da água. Por quê? Porque também como o vento, né? Se molda a tudo. Características do fleumático com o ambiente. Ele praticamente não recebe nenhuma ou muito pouco interação do ambiente, né? Sabe aquela pessoa que tá no meio assim de um acidente, pegando fogo, um dinossauro tá passando, um meteoro tá caindo e a pessoa tá assim, ó? Isso é uma pessoa fleumática, tá? Ou se ela não se interfere, né, com as interações do mundo, ela demora muito ou não tem a velocidade necessária que precisa para aquele momento. As impressões, né, também, a forma com que o fleumático reage a rancor, né, é praticamente inexistente porque praticamente nada transpassa aí seu coração, é uma coisa que vai e passa rápido, não é normalmente um temperamento rancoroso. Boas características do fleumático, normalmente são pessoas muito tranquilas, são dedicadas, se isso não depender tanto esforço dele, não se irrita facilmente com insultos, fracassos, nem a ofensas, não é guiado por paixões, porque praticamente não se tem muitas paixões. E olha que interessante, cara, tem aquelas pessoas que sofrem por não sentir muitas coisas, sabe? Tipo, eu nunca fiquei apaixonada ardentemente, ou eu não fico alegre, meu Deus. Isso pode ser uma característica do temperamento da pessoa. E você vê que isso não é um defeito seu, é uma característica. A gente tem como trabalhar e melhorar algumas características, mas, cara, são suas inclinações. Não tem como um fleumático puxar a característica aí do sanguíneo. Você vê a pessoa lá feliz, saltitante, chorando, e você não consegue sentir isso. Entendendo um pouco sobre os temperamentos, você consegue entender, aquilo dali faz parte do temperamento daquela pessoa e não faz parte do meu. Não é porque eu não tenho sentimentos, é porque ela expressa aquela coisa, né, aquele sentimento de uma forma diferente que a minha. Outras características muito boas, é uma pessoa que preza pela segurança, prudente, reflexivo, enfim, né? Um filósofo santo aí que tinha esse perfil, né, era Santo Tomás de Aquino. Ele era um fleumático. Outra característica, fleumático normalmente tem uma afeição dócil, assim como um melancólico, né? Vou mentir não, é um temperamento aí que eu tenho dificuldade, porque tem seu tempo, sabe? Um tempinho assim mais demorado até muitas vezes que o melancólico para reagir. Mas você consegue trabalhar isso aí. Más qualidades do fleumático. Dificilmente vai se importar com a vida dos outros. Normalmente tem um olhar voltado mais para si. É uma lentidão muito grande em tomadas de decisões. Não vê valor assim muito grande em sacrifícios, penitências. É uma pessoa que, se você não trabalhar, né, o temperamento, pode ser aquela pessoa assim, sabe, que parece que está só existindo, não está vivendo, por causa dessa inclinação. Esses são os temperamentos que eu quis apresentar para vocês. Mais uma vez reforçando, não é para você aceitar essas características, mas para você começar a aprender a trabalhar cada uma delas. Não funciona como o signo, eu nasci assim, vou morrer assim. Você não pode dar atenção demais para essas características, sabe? Você tem que realmente, você é dono da sua vida. Você pode tomar decisões diferentes. É normal que você tenha inclinações, mas você tem um poder de decisão sobre sua vida para conseguir vencer essas inclinações. Uma vez eu ouvia, eu não vou saber o livro, mas você sabe quando a pessoa tá sabendo lidar bem com o seu temperamento, quando você não consegue perceber o temperamento daquela pessoa logo de cara, sabe? Porque ela educou as más qualidades, né? Converteu aquelas más qualidades e também domou as boas qualidades.
Vamos imaginar aí em um sanguíneo comunicativo, né? Que é uma coisa boa. Imagina se aquela pessoa exagerada demais. Cara, aquilo ali deixa de ser uma boa qualidade, né? Isso daí também tem que ser domado. E eu falaria por horas sobre isso. Eu gosto muito de estudar. E você começa, né, quando tá conhecendo esse assunto, começa a olhar para as pessoas e começa assim, meu Deus, muito fleuma. Meu Deus, muito melancólico. Certeza essa pessoa é colérica. Você começa a perguntar realmente a pessoa alguns pontos que você sabe que é típico aí de algum temperamento. Se você tiver alguma dúvida sobre os temperamentos que eu possa te ajudar, comenta aqui embaixo, me diz aí qual temperamento você acha que você tem, qual temperamento você achava aí que eu tinha. Curte esse vídeo, compartilha aí para os amigos e eu te espero até o próximo vídeo do canal, porque vai ser muito bom. Até mais!